Durante a primeira fase do chamado romantismo brasileiro, José de Alencar nos trouxe um anagrama de América, na figura de Iracema, na tentativa de criar o nosso mito de fundação. Infelizmente, toda essa ideia de nacionalismo já estava muito infectada com o pensamento europeu. Ele nos trouxe uma Índia com traços europeizados e uma ideologia de um amor romântico e trágico, falhando em mencionar como de fato se deram os nossos processos de criação da sociedade. Mas tudo bem, a gente perdoa, porque estava tudo muito imbuído do contexto histórico daquela época. Ainda bem que a gente tem uma boa literatura contemporânea para colocar todos os pingos nos is. Oi, eu sou a Dani, esse é a Vontade de Ler e hoje nós vamos falar sobre O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunski. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa é uma autora já muito premiada, esse aqui é o quinto romance dela, e ela trouxe livros aí como Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, e também a trilogia Infernal. Eu não li nenhum desses outros livros dela, mas as sinopses me chamaram muita atenção, porque pelo que deu para ver, ela sempre mescla muito de fatos históricos, né, coisas reais, com a ficção, trazendo para a contemporaneidade também. E é bem isso que ela faz aqui no Som do Rugido da Onça. Essa autora, ela é historiadora também, então faz parte, eu acredito, né, de todo o processo de escrita ficcional também dela, unir todos esses documentos e fatos históricos, e é sempre o ponto de partida das histórias, pelo que eu pude entender. Após toda essa pesquisa, então, junção de documentos e tal, né, os fatos históricos, ela cria então personagens contemporâneos, até para ter uma maior identificação entre o leitor atual, né, mas sempre com algum elo, algum link de ligação entre esse personagem de agora e o fato histórico. E sempre, né, então criando uma narrativa bem intercalada. E isso acontece aqui em O Som do Rugido da Onça também. O ponto de partida para nossa história, então, o ponto de partida histórico, né? Ele é uma expedição que aconteceu aqui no Brasil no início do século XIX. Então, em 1817, chegaram dois cientistas aqui no Brasil, trazidos lá naquela grande comitiva da então princesa Leopoldina, e eles vieram aqui então a mando do rei Maximiliano I da Baviera. Era o zoólogo Johann Baptist von Spix e o botânico Carl Friedrich von Martius. Os dois chegaram aqui no Brasil, então fizeram a pé, obviamente, né, mais de 10 mil quilômetros, passando por várias regiões do Brasil e catalogando, estudando diversas espécies da nossa fauna e da nossa flora. Inclusive, quando eles chegaram ao final dessa expedição, né, eles acabaram publicando ao longo dos próximos anos cerca de 40 volumes do que ficou conhecido como Flora Brasiliensis, que é um livro, então, né, uma espécie de catálogo de todas essas espécies que eles encontraram, com figuras pintadas, desenhadas à mão e descrições e etc. E muito disso serve de referência até hoje. Por exemplo, foi essa catalogação deles de 5 principais biomas do nosso território, que são conhecidos então como Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Selva Amazônica e Pampa. Essa catalogação em 5 biomas diferentes, ela é utilizada até hoje, né? E foi criada então por esses dois cientistas. Bom, fato é que quando tocou deles partirem, né, voltarem para a Europa 3 anos depois, então, dessas andanças deles por aqui, eles levaram junto várias coisas. Na verdade, pelo que consta, eles levaram 85 mamíferos, 350 aves, 2.700 insetos, 6.500 plantas e 2 crianças. Sim, 2 crianças nativas indígenas aqui do nosso país que foram capturadas e levadas junto, como exemplo da nossa fauna exótica. Infelizmente, essas crianças que foram tiradas, né, das famílias e da terra natal delas, elas não tinham nenhum tipo de imunidade contra as doenças, né, dos brancos ou o próprio frio europeu e acabaram falecendo pouco tempo depois de chegar lá na Europa. Tudo isso é fato. E um pouco de tudo isso, na verdade, principalmente a parte da expedição,
que é vista com um certo fascínio pelos brasileiros até hoje, a gente pode ver numa expedição que aconteceu em São Paulo no ano de 2021, chamada Spix e Martius, uma viagem pelo Brasil. Essa expedição, depois que ela terminou, né, acho que ela estava no Jardim Botânico de São Paulo, depois que fechou ali a expedição, ela ganhou então um formato digital e hoje em dia a gente ainda consegue acessar ela e andar virtualmente pelas 8 salas criadas. Eu diria para vocês que entrem, né, nessa expedição, eu vou deixar o link na descrição, porque é muito interessante ver, inclusive com uma narração, né, com os olhos contemporâneos, entender um pouco mais toda essa história. Na sala 5, se vocês quiserem ir direto ao ponto, tem uma parte da apresentação que é sobre os registros dos povos indígenas, e lá vocês vão conseguir então encontrar uma figura, né, imagens do rosto dessas duas crianças. Então, tudo que eu contei até aqui é fato, aconteceu, e tudo isso é o pano de fundo histórico da história aqui do som do rugido da onça. O que que acontece? A Micheline, ela conseguiu devolver com essa história o foco narrativo para quem deveria ter sido o foco de toda essa história desde o início, que são essas duas crianças. Assistindo ali, né, esse trecho principalmente que eu comentei da expedição, fica bem claro esse olhar do colonizador que o Spix e o Martius tinham, né, em cima dos povos indígenas. Eles entendiam de fato os índios como pertencentes à fauna, eles não viam como uma civilização, né, como pessoas. A verdade é essa, eles trataram como algum outro espécime a ser estudado, né, catalogado, e então eles acabaram levando essas duas crianças para lá. Eles batizaram elas na chegada como Johan e Isabela, mas aqui no romance a Micheline dá o nome para eles então de Juri, porque o menino ele era do povo Juri e a menina ela chama de Inhee. Acho que pode, acredito que seja assim, né, essa pronúncia. Do povo Miranha, que é o povo da onde de fato ela saiu. Eu não sei se vocês estão conseguindo sentir assim um pouco da indignação no meu tom de voz. Ahn, e essa indignação, ela me percorreu durante todo o meu percurso de leitura. E não é que ai, a gente não saiba, a gente sabe como foi, ah, como se deu, né, esses processos de colonização e como os indígenas eram e infelizmente continuam por muitos sendo enxergados até hoje. Mas ler um livro que traz com tamanha verdade que ela conseguiu colocar, imprimir aqui, né, pelo ponto de vista dessa menina, uh, é como se a gente estivesse na pele, né, sentindo, vivendo as experiências e sentindo as emoções dela, né, de ser arrancada daqui, levada para um lugar onde ela não conhece nada, nem ninguém, não entende a língua, e ainda é olhada por todos com um certo assombro, isso bate muito forte, assim. Ao passo que nós somos apresentados, então, para esse Brasil lá do século XIX, né, e nós vamos, então, ter a narrativa quase que toda pelo ponto de vista da menina, da Inhee, né? Contando ali desde quando Martius e Spix chegam na aldeia dela, então a gente descobre um pouco ali das vivências dela, né? Do dia a dia dela, até ela ser levada no navio, muitos desses animais e plantas, né, que foram levados, que eu mencionei ali em números mesmo antes, eles foram morrendo ao longo da viagem, então deixam um rastro de morte assim pelo mar, né? E é muito vívido tudo isso na escrita da Micheline. Ao mesmo tempo, nós somos então apresentados a Josefa, que é uma personagem contemporânea nossa. É uma moça que mora em São Paulo e visita essa expedição que eu mencionei, né? E se depara com a imagem dessas duas crianças, já com um pequeno textinho explicando que foram levadas, né? E que acabaram morrendo em pouco tempo, etc. Essas imagens, elas causam uma emoção diferente na Josefa, porque ela acaba se vendo ali, se reconhecendo nos traços daquela menina. E conforme a narrativa avança, a gente percebe que esses traços não são meramente físicos, eles são muito mais internos, são mais profundos, eles têm a ver com as lacunas
que existem em tantos brasileiros e tem a ver com a genealogia, né, de como foi criada a nossa sociedade moderna. O fato de grande parte da nossa sociedade ter sido gerada a partir de relações forçadas entre europeus e indígenas, por exemplo, é mais um fato, junto com a questão, né, de que o nosso país ele foi literalmente construído em cima de um cemitério indígena. Esses, então, são fatos que muitas vezes a gente ignora, mas eles estão aí. O apagamento dessas culturas, né, o fato de que até hoje os indígenas são colocados de escanteio e tanto se perdeu, né? Muitos povos, tribos inteiras foram perdidas, tanta a riqueza cultural, as crenças, os costumes, as línguas, né? A gente era para ser um dos países com maior número de línguas do mundo, né? E tão poucas sobreviveram. E o romance da Micheline, de certa forma, ele aborda tudo isso, né? Então, desde lá do passado até hoje, né, nessa narrativa intercalada, a gente percebe todas essas falhas que nós temos enquanto nação. Por exemplo, o fato de nós não termos até hoje políticas públicas sérias de proteção a esses povos indígenas, ou políticas públicas que pelo menos reconheçam que essas pessoas existem e que elas já existiam muito antes de nós aqui. Então, como eu falei, esse livro, ele trata de verdades incômodas, né, e em muitos momentos ele me remeteu a outro livro que eu já falei aqui no canal e que eu considero mais um dos nossos clássicos brasileiros contemporâneos, que é o Torturado, que também é um livro muito interessante, escrito de uma maneira belíssima, mas que a gente precisa, às vezes, até dar umas pausas para dar uns respiros, assim, porque ele joga na nossa cara muitas coisas que estão aí, né, e que estão aí até hoje. E a gente ignora e segue vivendo e não reflete, e aí a mudança nunca acontece. Então, ela ter dado o espaço, né, para refletir sobre esses assuntos do ponto de vista que sempre deveria ter sido ouvido, para mim é um dos auges, assim, desse livro, né. Esse livro ele tem duas coisas que são aquelas que me fazem um livro se tornar um favorito, que é uma boa história, né, um enredo envolvente, né, uma história poderosa e uma escrita de muita qualidade. E ainda mencionando Torturado, outra questão que me relembrou um pouco foi porque esse romance também é dividido em 3 partes, e a última parte também é narrada, digamos, por um ser fantástico ou sobrenatural, dessa vez do próprio povo Miranha. Então isso dá ainda mais aquela pegada da ancestralidade, né, do poder cultural, né, desses povos. Enfim, esse vai ser um vídeo mais curto, porque esse livro, ele é um desses que me deixa até sem muitas palavras. Eu acho que é o tipo de coisa que nem não tem muito o que se falar, mas muito mais que sentir, sabe, aquela história. E assim, eu tô gostando muito de ler livros brasileiros contemporâneos que estão, de certa forma, corrigindo um pouco essa nossa a ideia da nossa gênese, né. Hã, eu acho que Torturado e O Som do Rugido da Onça deveriam ser leituras obrigatórias, assim, para todo brasileiro, porque a gente precisa, tá mais do que na hora da gente encarar, essas verdades incômodas, encarar esse passado, porque só assim a gente vai ser capaz de corrigir, né, esses erros e criar um futuro melhor e mais digno para todos que fazem parte aí da nossa grande nação. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que leiam para descobrir mais, né, do que é real e o que não é dessa história aí atrás, né, da nossa história. Tudo isso faz parte da nossa história, de quem nós somos enquanto país, né. E, enfim, leiam esse livro. Ele é maravilhoso. Contem aí para mim o que vocês acharam depois dessa leitura. Deem uma olhadinha na exposição também, né, sobre a expedição. E é isso, vamos exaltar a nossa literatura de qualidade, existe sim, show com esse complexo de vira-lata. E é isso, gente, um grande beijo, até o próximo vídeo.